Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 9 de maio. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. De imediato eu peço para você se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Procedimento bem simples, aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem ali uma imagem inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de deixar aí o sino das notificações aí ativado. Para receber as recomendações, carteiras de ações e também as informações relevantes que eu envio no decorrer de cada pregão, basta clicar no card que está aparecendo aqui em cima para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Pregão de hoje, Ibovespa chegou a estar em queda aqui na faixa de 1,8%, entrou no leilão de fechamento aqui com queda de 0,76%, ou seja, deu uma amenizada na queda, mas já dá uma descaracterizada no movimento de subida, por ter oscilado novamente aqui para baixo da mínima desse candle anterior, já dá uma descaracterizada. Podemos ter até mais a recuperação por parte do Ibovespa, que teria que superar os 95.596, que é a máxima do pregão de hoje, para gerar mais algum sinal de subida, mas já dá um indício de enfraquecimento desse movimento de alta. Tinha deixado uma sombra superior e aí gera esse movimento para baixo, vindo com fechamento para baixo das médias. Vamos ver se o fechamento do pregão termina conseguindo aqui superar, jogar o fechamento para cima, que seria pouco provável no primeiro momento aí para o Ibovespa. Então seguimos com o Ibov dentro do que já foi falado ontem, num cenário de indefinição da tendência, topos e fundos que não são ascendentes, que não são descendentes, ou seja, fundos ascendentes e topos descendentes. Então, em definição, no formato aqui de um triângulo simétrico, tem até um vídeo de aprendizado no meu canal que você pode acessar ali nas playlists, na parte ali de padrões gráficos, o triângulo simétrico, que você pode visualizar o significado dele, principalmente de congestão, e como é que se dá aí a sinalização de saída desta congestão. Então, nesse momento, tendência de curto prazo e também de médio prazo gráfico semanal de forma indefinida para o índice Bovespa. Indo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato sua valiosa audiência. Futuros, então, mini índice G60, nós tivemos um movimento forte para baixo, gap, aumentou aqui o movimento forte para baixo, volta aqui em cima, basicamente chega na máxima do dia, oscilando acima da máxima no dia. Se abrir o próximo pregão já gerando essa formação aqui de topo, dentro desse movimento de queda, de topo descendente, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, ficaria mais para se buscar a operação de venda se abrir aqui para baixo. Se o mercado resolve abrir aqui para cima, superando a máxima do pregão de hoje, vindo até para cima dessa região de gap, para mim o principal sinal é isso aqui, ó. Mercado abriu para cima, veio para cima dessa região aqui de 95.540, 95.660, veio para cima desse patamar, passou a proporcionar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos, mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Tá? Então, esse seria o cenário mais interessante para se buscar a operação de compra no mini índice a partir aí do próximo pregão. E para venda, eu já mencionei, se confirmar aqui a formação de um topo descendente, a expectativa de se ter um movimento para baixo, apontando mais para topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos para a ponta vendedora. Olhando agora para dólar no pregão de hoje, candle de indefinição, foi lá em cima, superou o máximo do pregão anterior, enfim, continua dentro de um contexto também de tendência indefinida no gráfico diário, temos resistência importante aqui pela frente, tirar até a questão do ajuste, temos resistência importante aqui pela frente no dólar, ou seja, desde a região dos 3.993,50 até um patamar ali de 4.009,50, região mais forte de resistência para o dólar. No gráfico de 60 minutos, dólar foi lá em cima, voltou forte para baixo, fechou o gap e já está dentro do movimento de subida. Dentro desse movimento de subida, principalmente acima dessa região aqui, em torno dos 3.962,50, ficaria mais para se buscar a operação na ponta compradora de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos. Caso o dólar, que está vindo aqui para cima, gere um topo a partir do próximo pregão, vem aqui para baixo, gera sinalização de topo no G60 ou no gráfico de 30 minutos, topo descendente, vai ficar um pouco mais interessante, principalmente abaixo dessa região aqui dos 900 e testando essa região dos 962,50, 961, 962,50, ficará mais para se buscar a operação na ponta vendedora, ou seja, para baixo ali das médias
do gráfico intraday, vou ajustar aqui, enfim, para baixo aqui das médias, ficaria mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, olhando, logicamente, para o patamar de suporte, que pode funcionar como um ponto de objetivo, mais por volta dos 3.944 a 3.942. Depois disso, o outro nível de suporte em 3.936 a 3.934 no dólar. Então, esses seriam os cenários que eu vejo de imediato para se buscar a operação na ponta compradora ou na ponta vendedora a partir do pregão desta sexta-feira. Indo para as ações, por falar no pregão desta sexta-feira, antes de falar das ações da PTR4, tanto nessa sexta quanto segunda, né? Sexta-feira eu vou estar em deslocamento para Brasília, eu vou viajar para Brasília, e segunda-feira também estarei em deslocamento retornando. Então, nessa sexta não vai ter a live, o radar do mercado, das 10h45, nem análise de fechamento do pregão. E na segunda-feira não teremos a live da segunda-feira, o radar do mercado, das 10h45, mas teremos a análise de fechamento do pregão na segunda-feira. Aviso dado, vamos aqui para PETR4, pregão de hoje 2,08% de queda, está dentro do leilão de fechamento. Por enquanto o leilão de fechamento aqui agora ainda está cedo, né? Mas enfim, está 26,88, está cedo ainda para avaliar, mas está um pouquinho acima do fechamento, da entrada do leilão. Mas voltando aqui a Petro, voltando a fechar para baixo das médias. Então, sinal novamente que enfraquece um pouco esse sinal de subida. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, tentou aqui gerar um fundo e não deslanchou. Então, por enquanto, a Petro dentro de um contexto de indefinição. O que deveria ter acontecido para a Petro? Não retornar para baixo daquela região que eu mencionei ontem. Fechou bem, fechou acima da região de resistência ali, era esse antigo suporte dos R$ 26,98 a R$ 27,11. Que seria interessante acontecer, G60 recuar, usar essa região aqui como patamar de suporte, gerar sinalização de fundo. Passou batido, já gerou um forte movimento para baixo. E o sinal de fundo aqui aconteceu abaixo das médias, já um sinal mais negativo de realizar a entrada. Então, nesse momento, a Petro, novamente, eu fico mais para guardar a Petro aqui acima dessa região para se buscar qualquer tipo de operação na ponta compradora. Por outro lado, se a Petro ficar patinando aqui, gerar sinalização de topo no gráfico diário, principalmente na próxima semana, ficarei mais interessado em trabalhar até na ponta vendedora em cima de PTR4. Mas, enfim, acima dos 27,11, 26,98 a 27,11, mais interessante para compra, né? Sendo um pouco mais ousado, na superação dos 27,12 seria uma alternativa de se tentar pegar uma operação de compra aí na Petro de swing trade. Na Vale 3, no dia de hoje, queda, ativo como a gente já vinha comentando nas últimas análises, papel vinha num movimento aqui de lateralização, uma correção, gerou um fundo ali, mas não perdeu essa mínima, enfim, manteve-se numa correção maior, uma correção mais no tempo em relação a esse último movimento de baixa, aumentando a probabilidade de se ter a perda desse suporte. Perdeu o suporte no pregão de hoje, entrou no leilão aqui com queda de 1,1% no dia e aqui, por enquanto, 48,40, apontando um fechamento um pouquinho mais para baixo, a Vale agora 17,4, né? Ainda pode alterar um pouco esse fechamento. Mas o fato é que está vindo para um fechamento abaixo desse patamar e o próximo patamar de suporte são os topos anteriores, a região aqui na faixa de 47,75, R$ 48,00 a R$ 47,75 e depois disso a gente já vai falar ali um pouco mais na região de R$ 47,12, R$ 47,00 como zona de suporte para Vale 3. Para se ter um cenário mais interessante para entrar comprando Vale 3 novamente em termos de curto prazo, o ativo preferencialmente teria que voltar para cima da região dos R$ 50,00, melhor ainda para cima dos R$ 50,63. Enfim, anular a última tentativa aqui, o último topo basicamente descendente, romper essa região aqui, até mesmo aquela região que a gente já citava anteriormente, para trazer novamente um aspecto muito mais positivo de compra para o ativo. Isso inclusive proporcionaria no gráfico semanal um sinal de fundo ascendente na Vale 3. O primeiro sinal positivo é o ativo voltar rapidamente para cima dessa região que ela perdeu aqui em termos de suporte. Primeiramente na faixa dos R$ 48,72 e depois na faixa dos R$ 49,30. Seguindo para a LRN3, loja Zen, no pregão de hoje, acionou a nossa saída. Reposicionei o stop, como já tinha gerado uma relação risco-ganho superior a 1 para 1, reposicionei o stop para baixo da mínima do pregão de hoje. Stop de proteção. E aí acionou nossa saída no stop de proteção esse papel. Dependendo do que acontecer ainda aqui, ainda vou ficar mais disposto a buscar a operação na ponta compradora em cima de LRN3 aí para swing trade. Mas enfim, nossa saída foi executada nesse papel.
E aqui essa operação girou basicamente no 0 a 0, mais 0,15%, na operação mais 0,02% do capital total. Então saída aí com stop de proteção. Outra que gerou saída com stop de proteção foi CSNA3, que no pregão de hoje ela abriu com gap de baixa, está vindo aqui para um fechamento negativo 0,14%, o leilão puxou um pouco mais para cima, queda leve, basicamente estável, menos 0,14%, abriu com gap de baixa, chegou a estar em queda aqui no pregão de hoje, em queda em torno de 5%. Enfim, a operação foi encerrada ali na abertura do pregão, cheguei a avisar isso dentro do canal do Invest no Telegram, que a ativo iria abrir abaixo do nosso stop de proteção, mas enfim, ainda dentro de uma proteção, e essa posição encerrada na CSNA3 proporcionou aqui um leve ganho de 0,36%, basicamente no 0 a 0, mais 0,04% essa operação sobre o capital total que proporcionou a CSNA3. Fechou aqui com um candle de recuperação. Uma das alternativas de voltar para dentro da posição seria compra na superação da máxima de hoje. O candle ficou um pouco grande por conta de stop. A outra alternativa é a compra através de um pivô de alta no gráfico diário, superação dessa máxima aqui de R$ 14,63. Indo agora para a Multi3, que acionou nossa saída. Foi lá embaixo, acionou nossa saída que estava aqui abaixo da mínima desse candle, que a entrada tinha sido aqui, com a perspectiva de poder fechar aqui para cima. Não fechou e hoje foi lá embaixo, acionou nossa saída aqui na perda da mínima do pregão anterior. E terminou fechando ainda com a queda até mais curta, 0,37%, assim como o CSNA3. Mercado com bastante volatilidade nesse momento e gerando ali bastante perda de mínima, superação de máxima, enfim, mercado dentro de um cenário, apesar da Multi3 estar dentro de um contexto ainda mais de tendência de alta, também gerando bastante volatilidade aqui nesse momento. E perdeu essa mínima, acionou nossa saída proporcionou uma perda de 2,9% na operação e no capital total uma redução de 0,5%. Então foram as 3 operações que foram encerradas. Seguimos com a operação comprada aqui em a RZZ3, só verificando, ela ainda está dentro do leilão de fechamento. O leilão de fechamento dela ainda está dentro aqui do leilão de fechamento. Vamos ver como é que vai fechar o papel. Por enquanto aqui R$ 48,00 jogando aqui para baixo. Mas enfim, pode ter um ajuste em relação a esse fechamento. Nosso stop dessa operação está aqui para baixo desse nível de suporte. Então, ativo aqui com queda de 0,75%. O que seria interessante para a nossa operação? Rompimento de tudo isso aqui para cima. Depois da SUSB3 fechou o pregão de hoje com forte alta, uma alta aqui em torno de 6,54%, proporcionando um pivô de alta ou um fundo duplo no gráfico diário dessa ação, ou seja, retomando a tendência de alta de curto prazo, candle realmente bem grande para cima. Para quem já entra em candle de força, fechando acima da máxima, ou seja, estabelece essa estratégia como um ponto de entrada, fechou não só acima deste fundo anterior, como também deste topo anterior. Se entrar comprando a superação da máxima desse candle, stop abaixo da mínima desse candle, tentando pegar pelo menos a relação risco-ganho de 1 para 1, tamanho desse candle aqui para cima, tentando pegar um movimento ali para a região de topos anteriores, na faixa dos 47,02 a R$ 47,53. Depois disso, vamos falar de Sula 11. A outra forma só da SUSB3 de se buscar esse tipo de entrada seria num gráfico de 60 minutos, que está com alguns buracos aqui, alguns gaps, acontecer algum tipo de recuo e buscar entrada na ponta compradora através de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, tentando pegar um stop mais curto e pegar a continuidade do movimento de subida no gráfico diário. Sula 11 também fechou bem o pregão, quarto pregão consecutivo de alta, a ação estava dentro de uma tendência de baixa, até de topo duplo aqui no gráfico diário, e depois disso a ação conseguiu se recuperar e retomar a tendência de alta de curto prazo. Então, um sinal relevante, semanal, faltando apenas uma semana, a ação está fechando aí, já montou um pivô de alta no gráfico semanal, então retomou um cenário muito mais positivo para compra. Essa região que ela rompeu no pregão de hoje seria a região principal, desde a região dos 32,69 até um patamar em torno de 32,25, pode ser até um pouquinho mais abaixo, é uma região de suporte para um possível pullback, ou seja, o retorno do preço após o movimento de subida, para avaliar a possibilidade de compra de fundo ascendente, ou mesmo se ficar aqui congestionado aqui em cima, após uma correção no preço ou no tempo, buscar a entrada na ponta compradora aí da Sula 11. Para quem já compra também rompimento, a alternativa seria trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje em cima de Sula 11, para quem não vai aguardar aí um retorno do preço.
Olhando aqui para CSMG3, ativo que terminou o pregão aqui com estabilidade, menos 0,11%. Se conseguir gerar algum sinal de fundo a partir do próximo pregão, superação da máxima de hoje, 66,29, seria uma das alternativas de compra, que ativo ainda mantém sua tendência de alta. A alternativa de compra com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, abaixo dos 64,78. É uma das possibilidades de entrar comprando papel a favor da tendência de alta de curto prazo. Ou seja, se tentou gerar fundo e depois volta para baixo dessa mínima, não, na minha opinião, não deveria mais continuar dentro da posição comprada. E por último, o GUAR3, que no pregão de hoje fechou em queda. Fechou aqui em queda de 1,7%. Dentro dessa queda de 1,7%, dependendo do que esse papel proporcionar nos próximos pregões, ou seja, gerar ali um sinal de fundo ascendente, me chamaria a atenção para se buscar a operação de compra em GUAR3, por exemplo, superação da máxima do pregão de hoje, 18,25, ou se tiver mais um pregão aqui nessa sexta-feira, ficar aqui mais de lado e gerar uma nova superação de máxima a partir de segunda-feira, quebrar a sequência de máximas descendentes na GUAR3, também ativo que gerou sinalização de rompimento aqui, acabando detonando a tendência de baixa e com a possibilidade de retomar sua tendência de alta após a sinalização de um fundo ascendente e depois romper essa região de R$19,12. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão. Na realidade, até segunda-feira na análise de fechamento do pregão. Um grande abraço.